Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e vamos nós aqui continuando nossos estudos sobre a lei da atração. E basicamente aqui nós estamos analisando e comentando o livro Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. É um livro muito precioso, porque é um livro que nos ensina, nos dá caminhos, né, de como a gente pode se entender, como que a gente pode observar o universo. Aqui nós podemos entender que as coisas se baseiam através das vibrações, das frequências. E esse livro, eu acho ele um livro muito importante porque ele nos dá esse entendimento. E hoje, gente, eu tô aqui com um convidado ilustre aqui atrás, ó. Esse aqui é Jack, o meu gato. Jack, ali, ó. Olha ali. Ele fica na janela. Eu fechei a janela para filmar por causa do barulho, mas ele ficou ali batendo com a patinha no vidro, porque ele quer participar, gente. Então ele vai ficar aqui. E nós estamos indo para o 15º episódio desse livro. Essa série, ela já está chegando ao final, né? Eu resolvi fazer assim vídeos curtinhos, de no máximo 10 minutos, e para que a gente, né, possa estudar e compreender um pouco mais sobre a lei da atração. E como eu sempre gosto de mencionar, né, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte ele explica melhor como que acontece essa lei da vibração, a lei da atração. E já a segunda parte são as práticas, né? São os processos, e ele nos apresenta 22 processos. Eu também esqueci aqui de comentar, que eu gosto sempre de pontuar em todo vídeo, que esse livro ele é uma canalização de uma consciência coletiva chamada Abraham. Então a Esther, ela teve, né, essa sensibilidade de conseguir se conectar com essa consciência coletiva e nos trouxe tantos ensinamentos preciosos. E nós hoje vamos aqui falar do 13º, 14º e 15º processos. O 13º processo se chama que pensamento faz você se sentir melhor? Aqui o Abraham vai nos mostrar a questão da gente escolher, né? A nossa opção de escolha. Ele nos apresenta aqui para a gente pensar numa determinada situação que nós queremos mudar e pensar em qual escolha eu me sentiria melhor para que aquela mudança acontecesse. Esse processo, na verdade, ele vai nos auxiliar a reconhecer, a identificar qual é a sintonia, qual é a frequência vibrátil que nós estamos tendo no nosso pensamento atual. E o Abraham, ele nos orienta a fazermos isso quando nós estivermos sozinhos, bem assim longe da influência de outras pessoas ou dos lugares. E ele aqui, gente, vai nos dar um exemplo que está lá na página 179 de uma coisa bem prática, né? Que seria a reforma de uma cozinha. Vamos supor que nós temos a nossa casa e que nós queremos fazer a reforma da nossa cozinha. Porém, imaginamos que esse não seria assim o momento adequado para fazer. Por mais que eu queira fazer, mas financeiramente eu ainda não estou preparada para fazer essa reforma. E a nossa intenção seria fazer essa reforma e não ficarmos endividados, né? Então, o que nós fazemos com as ideias que surgem? Aí, gente, é uma questão de como que você vai se sentir aqui nesse caso. Porque ele nos fala, será que esse sonho da reforma da cozinha tem que realmente se concretizar agora, já que eu não estou preparada, né?
Ou a gente pode começar tendo a ideia, o sonho, né? Começar a nos preparar, imaginar, começar a pesquisar em sites, como que seria a nova cozinha, pensar nos acabamentos, pensar nos utensílios, nos eletrodomésticos. E que esse tipo de ideias e pensamentos, eles podem, na verdade, nos fazer muitíssimo bem. Então, nem sempre apenas concretizar vai nos fazer bem, ou não, né? Mas esse processo, né, da gente começar a imaginar, pensar como que seria, isso, na verdade, é uma coisa bem prazerosa. Aí você vai ali fazendo a sua ideia, né, colocando isso lá na parte mental, no plano das ideias, sem forçar prazo, sem pensar muito na grana, pensa na paleta de cores, pensa em tudo que você gostaria, que torne sua cozinha linda e prática. E que você vai aproveitá-la muito mais no seu dia a dia com a sua família. Isso vai trazer um fluxo de energia muito bom para você, muito bom mesmo. Aí quem sabe você termina aquela ansiedade e começa a se planejar melhor, né? E pensa assim, nós temos muito tempo ainda para reformar essa cozinha. Ou seja, não precisa ser uma coisa imediata. Porque a questão aqui é se o desejo ele vai te fazer bem ou se ele vai te gerar um mal-estar. Por exemplo, você quer fazer essa reforma e você quer a cozinha linda, impecável, mas isso pode te trazer um mal-estar, porque você vai ter que se endividar, você não está preparado financeiramente. Então, são coisas que você deve focar. Então, aqui, qual o pensamento que te faz sentir melhor? Você planejar e esperar mais um pouco, ou você se endividar e logo fazer essa reforma? Aí você tem que pensar com você mesmo, por isso que é interessante que você esteja só com seus pensamentos, sem pressão das pessoas, né, influência das pessoas, e ver qual é a sensação. Que de repente, cara, você quer realmente, você precisa, você acha que você tem que fazer aquela reforma, e você se endividar, você tenta se planejar, parcela e vida que segue. Isso não vai te incomodar. Você apertar um pouco o seu orçamento por alguns meses, por um tempo, para você desejar esse grande desejo, porque lá na frente você vai usufruir muito daquilo ali. Então é muito a questão pessoal de como a pessoa se sente. Esse processo é exatamente isso, a gente pensar como que a gente se sente para mudar determinada situação. E esse foi o exemplo que o Abraham nos trouxe. O 14º processo, ele se chama arrumar a desordem para entender melhor. Isso aqui, gente, é bem fundamental. Aqui nesse processo nós vamos falar de organização. Um ambiente, ele quando está arrumado, organizado, ele sempre vai trazer aquela sensação de conforto e de bem-estar. E há pessoas que elas têm muito problema com organização. Tem pessoas que elas são acumuladoras, que elas compram coisas, né, geralmente para suprir um vazio, né, para preencher um vazio. Só que aquilo ali lhe traz uma sensação de alegria por um tempo, por um determinado tempo, e logo passa, e daqui a pouco tá a pessoa comprando outra coisa e enche a sua casa de tralhas. Então, isso aqui é um processo bem interessante, porque a desorganização, ela atrapalha demais a vida das pessoas. É uma questão, muitas vezes, de uma desordem interna, lá por dentro, e isso acaba se expressando externamente, porque às vezes a casa de uma pessoa, né, aquela bagunça, muitas coisas acumuladas, reflete como que ela está por dentro. Na verdade, por dentro, em seus pensamentos, ela está desorganizada. E muitas coisas assim acumuladas na vida das pessoas acabam obstruindo a energia que vai circular ali, para que a pessoa ela acaba até recebendo coisas novas.
Então, Abraham aqui dá até sugestões de, por exemplo, a pessoa começar, se ela tem esse problema de desorganização, começar, por exemplo, pelo guarda-roupa. Retire aquelas roupas que você não usa há mais de um ano. Retire todas elas. Guarde por um tempinho. Se você ficar mais alguns meses sem usá-la, 6 meses ou talvez até um ano, é sinal que você não vai mais usar aquela roupa. Se desapegue, doe isso para alguém. Isso faz a energia circular. A mesma coisa num cômodo muito cheio de, entulhado de coisas, né? Você chegar e organizar, pensar o que você... Primeiro você tem que pensar o que você realmente precisa dali. Separa tudo que você realmente precisa para que fique no cômodo à mão, né? Para a praticidade da pessoa. E aquelas coisas que você acha que não precisa nem tanto. Tem coisas que você guarda pensando assim, pô, um dia eu possa... quem sabe um dia eu vou precisar dessa determinada coisa. É bem complicado, né? Você fica guardando aquilo um tempão. Isso você tem que ter um desapego. Você está apegado a coisas materiais. E Buda já dizia, né? Uma das maiores causas do sofrimento humano é o apego. Seja apego às coisas materiais, apego à pessoa, lugar, entendeu? O apego, ele nos desgasta, né? Ele suga a nossa energia. Então, esse processo é um processo bem interessante. E o 15º processo é o processo chamado carteira. Mas por que esse nome carteira? Esse também é um processo de pura imaginação. E ele fala aqui que realmente é um fato que as vibrações mais praticadas sempre têm a ver com dinheiro. Porque o dinheiro, gente, aqui no nosso mundo material, ele é de muita importância, porque é isso que nos dá a sensação de conforto e de segurança. Então, esse processo aqui, ele vai falar diretamente a respeito do dinheiro. E assim, o que acontece é que a maioria das pessoas, elas se concentram mais na falta do dinheiro do que na presença do dinheiro, né? Então aqui, esse processo, você vai agir como se tivesse muito dinheiro no bolso, ou seja, na carteira. Então aqui é uma questão mesmo mental. Pegue uma nota de R$100 ou 200, né? R$200, que é a nossa nota de maior valor, coloque na carteira. E deixa ela ali guardadinha. E quando você passar pelos lugares e alguma coisa te chamar a atenção, já imagine que você está comprando aquilo ali, que você tem R$200 na carteira. Então você pode comprar aquela determinada roupa naquele momento, que você pode comprar aquele perfume ou aquela joia que você tanto quer. Só que isso é só na imaginação. Não é para gastar o dinheiro, é para imaginar. Vamos supor que você vai no shopping, aí você para em cada loja que você goste, que você tem um sonho ali de consumir alguma coisa, e imagine que você está consumindo aquilo ali. Se você parar em 10 lojas, mentalmente você já gastou R$2.000, né? Porque você exponenciou o seu desejo, né? E isso é uma sensação, isso é uma prática para te trazer o bem-estar, você ter aquela sensação de você estar comprando aquela determinada coisa que você deseja. Na verdade, ali, esse exercício, ele vai te trazer a sensação do poder de compra, a sensação de você ter dinheiro, ter cash. Então você vai ter aquela sensação do bem-estar financeiro. E isso vai te trazendo, né, uma alegria, né, uma vibração alta. E você começa a entrar nesse clima. E isso, gente, vai atrair coisas boas, com certeza. E o Abraham diz lá na página 188, é um processo simples, mas poderoso, que vai mudar seu ponto financeiro de atração.
Embora não haja limite para o que o universo possa lhe trazer, você tem de se sentir bem em relação a dinheiro, para permitir que ele flua para a sua experiência. Uma bela dica, né? Então aqui, deixo aqui mais 3 processos desse livro. Esse último processo ele é bem legal para se imaginar, para fazer. Mais um ensinamento, mais uma aprendizagem aqui que nós estamos tendo com esse livro. Peça e será atendido. Então, gente, eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Desejo a todos um excelente fim de semana, com muita paz e muita luz e muitas realizações. Namastê.